Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho agora, você não vai querer perder as próximas histórias. E aí, imagina encontrar alguém que te vê de verdade, que derruba todas as suas paredes, mas no momento errado. Uma biblioteca. 2 solitários. Um beijo que mudaria tudo. Me conta, de que cidade você está assistindo? Escreve aí embaixo. E já deixa aquele like. Vamos lá! A mansão erguia-se como uma sentinela vitoriana em meio aos jardins perfeitamente aparados da Avenida Paulista. Lorena Miranda respirou fundo antes de tocar a campainha de bronze, sentindo o peso do currículo na bolsa de couro gasto. Precisava daquele emprego. Não queria, mas precisava. A porta se abriu revelando um corredor de mármore que ecoava seus passos nervosos. Uma governanta de meia-idade a guiou em silêncio até a biblioteca, e Lorena teve que controlar a mandíbula para não cair. 3 andares distantes de mogno, escadas em espiral, vitrais que pintavam o chão com luz colorida. O cheiro de livros antigos e madeira encerada invadiu seus pulmões como uma memória. Senhorita Miranda. A voz cortou o ar como lâmina afiada. Lorena se virou. Sebastian Volkov descia a escada metálica do 2º andar, impecável em um terno cinza carvão sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa branca abertos. Ele era exatamente como imaginara homens poderosos, postura ereta, mandíbula definida, olhos que dissecavam pessoas como contratos. Mas havia algo mais, uma rigidez nos ombros que não combinava com a elegância ensaiada. Senhor Volkov. Ela estendeu a mão, firme. Não se curvaria. O aperto dele foi breve, profissional, mas Lorena sentiu o calor atravessar a palma. Sebastian a soltou rápido demais. Seu currículo é impressionante para alguém que quer catalogar livros. Ele cruzou os braços, recostando-se na escrivaninha de jacarandá. Formada em literatura pela USP com Laurea, publicações em revistas acadêmicas. Por que não está dando aulas? Direto ao ponto. Lorena engoliu o orgulho ferido. Preciso de estabilidade financeira antes de voltar ao mestrado. O mercado acadêmico não paga as contas. Honesta. Sebastian arqueou uma sobrancelha. A maioria mentiria. Mentiras são perda de tempo. Um silêncio tenso se instalou. Sebastian a observava como se tentasse decifrar um enigma, e Lorena sustentou o olhar, recusando-se a desviar primeiro. Havia algo perturbador naqueles olhos verde-acinzentados, uma tristeza antiga que ele escondia mal. A coleção tem cerca de 12.000 volumes. Sebastian gesticulou para as estantes. Metade sem catalogação adequada. Meu pai era descuidado com organização. A hesitação na palavra descuidado não passou despercebida. Posso ver? Lorena perguntou, já caminhando em direção às estantes mais próximas. Ela correu os dedos pelas lombadas, sentindo texturas, reconhecendo títulos. Parou abruptamente diante de um volume fino com capa de couro marrom desgastado. Seu coração acelerou. Isso é. Ela puxou o livro com cuidado reverente. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeira edição, 1881. Sebastian se aproximou, e Lorena sentiu o perfume dele, madeira de cedro e algo cítrico, discreto mas presente. Você reconheceu pela encadernação? Pela tipografia na lombada. E pelo cheiro. Lorena abriu o livro delicadamente. Papel verger francês. Seu pai tinha excelente gosto. Tinha. A palavra saiu cortante. Lorena fechou o livro, voltando-se para ele. Sebastian estava perto demais, e ela percebeu pela primeira vez a altura dele, como precisava erguer levemente o queixo para encontrar seus olhos. Havia uma intensidade ali que a fez recuar instintivamente. Sebastian também recuou, passando a mão pelo cabelo penteado para trás. O trabalho é de segunda a sexta, 8 horas diárias. Salário acima do mercado, mas exijo excelência. Sua voz voltará ao tom empresarial. Você terá acesso total à biblioteca, mas o restante da casa é privado. Trabalho em casa frequentemente e não gosto de ser interrompido. Entendido. Alguma pergunta? Lorena tinha centenas. Por que a biblioteca parecia intocada por anos?
Por que ele falava do pai no passado com tanta dor mal disfarçada? Porque ela sentia que aceitar aquele emprego seria mais complicado do que simplesmente catalogar livros. Quando começo? Sebastian a estudou por um longo momento, e Lorena teve a estranha sensação de que ele também lutava contra algo, uma decisão que ia além de contratar uma funcionária. Você começa na segunda-feira. A frase saiu seca, definitiva. Ele já se virara, retornando à escrivaninha, dispensando-a com um gesto. Lorena apertou a alça da bolsa, sentindo uma mistura estranha de alívio e inquietação. Ao sair da biblioteca, ela olhou para trás uma última vez. Sebastian estava parado diante da janela de vitrais, as mãos nos bolsos, a silhueta recortada pela luz colorida. Parecia uma pintura de solidão. Lorena sabia que deveria se sentir grata pela oportunidade. Em vez disso, sentia que acabará de aceitar entrar em um labirinto sem mapa. A segunda-feira chegou com chuva fina e céu cinzento. Lorena entrou na biblioteca às 7h30, meia hora antes do combinado, carregando uma caixa com materiais de catalogação que comprará com o próprio dinheiro. A governanta, Dona Hilda, lhe oferecerá café, mas ela recusará. Queria começar antes que Sebastian aparecesse. Estabeleceu seu posto de trabalho em uma mesa redonda próxima à janela do primeiro andar. Laptop, fichas, etiquetas, luvas de algodão para manusear volumes antigos. Respirou fundo cheiro de madeira e papel envelhecido. Ali, cercada de livros, ela conseguia esquecer que estava em uma mansão cuja hipoteca provavelmente custava mais que sua graduação inteira. A primeira semana foi uma dança cuidadosa de evitar Sebastian Volkov. Ele trabalhava no escritório do terceiro andar, mas frequentemente descia para pegar algum livro, sempre com a desculpa de precisar verificar alguma referência legal. Lorena percebia quando ele entrava, o ar da biblioteca mudava, ficava mais denso, carregado de uma presença que ela fingia não notar. Na quinta-feira, ela estava no alto de uma escada de biblioteca, braço estendido para alcançar um volume na prateleira superior, quando sentiu mais do que ouviu Sebastian entrar. O salto de sua bota derrapou no degrau de madeira polida. Ela cambaleou. Mãos firmes seguraram sua cintura antes que caísse. Sebastian a segurou com uma precisão que parecia ensaiada, mas Lorena sentiu a pressão dos dedos dele através do tecido fino de sua blusa, quente, sólida, perturbadoramente íntima. Cuidado! A voz dele estava rouca, próxima demais do seu ouvido. Lorena desceu a escada com o coração aos saltos, consciente de que ele não a soltara até seus pés tocarem o chão. Quando se virou, Sebastian já estava a 3 passos de distância, as mãos de volta aos bolsos, a expressão cuidadosamente neutra. Obrigada. Você deveria pedir ajuda para livros muito altos. Posso alcançá-los sozinha. Percebi. Um músculo tremeu em sua mandíbula. Mas não precisa. Silêncio. Lorena notou que ele segurava um livro, capa azul marinho, letras douradas desgastadas. Reconheceu imediatamente. A Hora da Estrela. Você conhece? Sebastian olhou para o livro como se tivesse esquecido que o segurava. Clarice Lispector. É sobre Macabeia, uma nordestina que... Lorena parou, percebendo que estava prestes a dar uma palestra não solicitada. Continue. Sebastian se aproximou, depositando o livro na mesa dela. Você começou. Havia um desafio na voz dele, mas também algo mais, curiosidade genuína, talvez até necessidade. Lorena percebeu que Sebastian Volkov tinha fome de conversas reais, do tipo que não envolviam cláusulas contratuais ou faturamento trimestral. É sobre invisibilidade. Ela tocou a capa com reverência. Macabeia existe, mas ninguém realmente a vê. Ela vive, mas não é notada. É uma violência silenciosa. Existir sem ser visto. Sebastian repetiu, e havia algo dolorido em sua voz. É possível estar rodeado de pessoas e ainda assim ser invisível. Lorena ergueu os olhos. Ele não estava olhando para ela, mas para a biblioteca ao redor, como se falasse das estantes, dos livros, do próprio pai ausente. Você leu? Ela perguntou suavemente. Meu pai me deu quando eu tinha 16 anos. Disse que precisava aprender a ver as pessoas. Sebastian pegou o livro de volta, folheando-o. Nunca entendi o que ele quis dizer. Agora entendo que ele estava falando de si mesmo.
A confissão saiu antes que ele pudesse censurá-la. Lorena viu o momento exato em que Sebastian percebeu que revelara demais. Seus ombros se enrijeceram, a máscara profissional voltou ao rosto. Desculpe. Você está trabalhando. Não se desculpe. Lorena deu um passo em sua direção. É bom falar sobre livros com alguém que realmente os lê. Sebastian a olhou então, realmente olhou, não um olhar rápido de avaliação profissional, mas um estudo demorado que percorreu seu rosto como se memorizasse detalhes. Lorena sentiu calor subir por seu pescoço. Havia algo faminto naquele olhar, e ela não conseguia dizer se ele percebia. Você parece alguém que Clarice escreveria. Sebastian disse de repente. Forte, mas lutando contra a própria força. O comentário a atingiu no peito. Era perspicaz demais, íntimo demais. E você parece alguém que Dostoiévski escreveria. Ela respondeu antes de pensar, atormentado por escolhas que não fez. Sebastian piscou, surpreso. Então, algo extraordinário aconteceu. Um canto de sua boca se curvou em um quase sorriso. Touché. Ele se afastou antes que o momento pudesse se estender, mas ao sair da biblioteca, Sebastian olhou para trás uma vez. Lorena fingiu estar concentrada no laptop, mas sentia o peso daquele olhar como dedos em sua nuca. Quando a porta se fechou, ela encostou a testa na mesa, respirando fundo. Aquilo era perigoso. Não a atração era controlável. Perigosa era a conexão, a sensação de que Sebastian Volkov enxergava partes dela que a maioria das pessoas ignorava. 3 meses. Ela precisava apenas sobreviver 3 meses até ter economizado o suficiente para pensar em mestrado. 3 meses pareciam, simultaneamente, tempo demais e insuficiente. O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo consigo manhãs de névoa que envolviam a mansão como mortalha. Lorena já estava quase um mês catalogando a biblioteca, e uma rotina estranhamente confortável se estabelecera. Sebastian trabalhava, ela organizava, e ocasionalmente trocavam palavras sobre algum livro, conversas breves, mas que deixavam Lorena pensando horas depois. Ela aprenderá a ler os silêncios dele. Sabia quando Sebastian estava frustrado pelo ritmo com que ele folheava páginas. Sabia quando estava cansado pela forma como esfregava a têmpora esquerda. Sabia quando estava especialmente solitário porque ele descia para a biblioteca mesmo sem precisar de nenhum livro, apenas circulava pelas estantes, dedos roçando lombadas, como se buscasse algo que não conseguia nomear. Naquela quinta-feira, Lorena percebeu a ausência dele. Normalmente Sebastian descia por volta das 10 para pegar café, mas já era meio-dia e ele não aparecerá. Ela tentou ignorar a preocupação crescente, mas quando o relógio marcou 2 da tarde e o escritório do terceiro andar permaneceu silencioso, ela decidiu verificar. A porta estava entreaberta. Senhor Volkov. Nenhuma resposta. Lorena empurrou a porta devagar. O escritório era masculino e ordenado, mesa de mogno, estantes de direito, janela com vista para o jardim. Sebastian estava sentado no chão, de costas para a parede, os joelhos dobrados, a gravata afrouxada e os cabelos em desalinho. Ele respirava de forma irregular, entrecortada, e tinha as mãos pressionadas contra o peito. Ataque de pânico. Ela reconheceu imediatamente. Rei. Lorena se aproximou devagar, abaixando-se ao lado dele, mantendo distância respeitosa. Está me ouvindo? Sebastian acenou com a cabeça, mas seus olhos estavam fixos em algum ponto distante. Você está seguro. Nada aqui pode te machucar. Sua voz saiu calma, firme. Vou fazer chá. Não vá a lugar nenhum, ok? Ela desceu à cozinha, ignorando o olhar preocupado de Dona Hilda, e voltou com uma bandeja, chá de camomila, açúcar, biscoitos simples. Sebastian ainda estava no chão, mas sua respiração começava a se normalizar. Lorena sentou-se ao lado dele, sem tocá-lo, apenas depositando a xícara fumegante próxima à sua mão. Obrigado. A voz dele saiu quebrada. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. Lorena não perguntou o que acontecerá, não ofereceu platitudes vazias. Apenas ficou ali, presente, real, sólida ao seu lado. Hoje faz 1 ano. Sebastian finalmente falou, encarando a xícara de chá. Desde que ele morreu. Seu pai. Ele teve um infarto no escritório.
Eu estava em uma reunião em São Paulo. Quando cheguei, já era tarde. Sebastian passou a mão pelo rosto. A última conversa que tivemos foi uma discussão sobre ele ter se recusado a fazer os exames cardiológicos. Eu o chamei de teimoso e irresponsável. Essas foram minhas últimas palavras para ele. Lorena sentiu o peito apertar. Conhecia aquele tipo de culpa, a que roía por dentro, que não aceitava absolvição. Ele sabia que você o amava. Sabia. Sebastian riu, mas não havia humor. Eu passei 10 anos provando que era melhor que ele. Melhor advogado, mais bem-sucedido, mais controlado. Como se sucesso compensasse o fato de termos nos tornado estranhos. Por que se tornaram estranhos? Sebastian ficou quieto por tanto tempo que Lorena achou que ele não responderia. Então, ele começou. Quando eu tinha 14 anos, descobri que meu pai tinha uma amante. Vi os dois em um restaurante. Ele me viu também, e durante semanas fingimos que nada acontecerá. Minha mãe morreu sem saber, pelo menos eu acho. Nunca perdoei meu pai por aquilo. E agora ele está morto, e eu nunca vou poder perdoá-lo. Ou talvez, nunca vou poder pedir desculpas por ter sido tão duro. A honestidade brutal das palavras deixou Lorena sem ar. Sebastian não estava pedindo conselhos ou absolvição. Estava simplesmente sangrando verdade, porque a dor finalmente rachara sua armadura. Meu pai me deixou quando eu tinha 9 anos. Lorena ouviu-se dizer, surpreendendo-se com a própria confissão. Foi comprar cigarros e nunca voltou. Clichê, eu sei. Minha mãe trabalhou 3 empregos para me criar. Eu jurei que seria diferente, que provaria meu valor através da educação, do intelecto. E aqui estou, catalogando livros na mansão de outra pessoa porque o sistema acadêmico que idolatrei não paga contas. Sebastian se virou para ela pela primeira vez, e Lorena viu lágrimas não derramadas nos cantos daqueles olhos verdes. Você não falhou. Você também não. O olhar entre eles se estendeu, não romântico, não carregado de tensão sexual, mas profundamente íntimo. Era o reconhecimento de 2 pessoas que carregavam peso demais, que construíram fortalezas ao redor de corações machucados, que tinham tanto medo de repetir os erros de seus pais que esqueceram de viver. Sebastian estendeu a mão, hesitante, e Lorena segurou. Palma contra palma, dedos entrelaçados, âncoras um para o outro. Eu não sei como fazer isso. Sebastian admitiu, a voz rouca. Fazer o quê? Deixar alguém entrar. Lorena apertou sua mão. Nem eu. Ficaram assim até o chá esfriar, até o sol começar a se pôr, até o medo recuar o suficiente para que pudessem respirar novamente. Quando finalmente se levantaram, algo havia mudado. Uma rachadura na fundação, pequena mas irreversível. Sebastian não a beijou. Não declarou sentimentos. Apenas sussurrou: não me deixe sozinho hoje, com uma vulnerabilidade que partiu Lorena ao meio. Ela ficou. Leram em silêncio na biblioteca até tarde, cada um em sua poltrona, mas conscientes da presença do outro como gravidade. Quando Lorena finalmente foi embora, sabia que cruzara uma linha. Não era mais apenas a catalogadora. Era a pessoa que Sebastian Volkov permitirá ver sua fratura. E isso, ela percebeu com terror crescente, tornava-a perigosamente importante. 3 semanas se passaram desde o ataque de pânico, e Sebastian voltará à sua armadura cuidadosamente construída. Mas algo se alterara sutilmente. Ele agora tomava café com Lorena todas as manhãs, 10 minutos de conversa antes que ambos retornassem aos seus mundos separados. Eram conversas sobre livros, sobre chuva, sobre nada e tudo. Sebastian não voltará a se abrir daquela forma, mas Lorena notava as pequenas concessões, um sorriso ocasional, um comentário sarcástico que beirava a intimidade, a forma como ele se demorava alguns segundos a mais ao se despedir. Ela estava no 2º andar naquela tarde, catalogando uma seção particularmente caótica de literatura europeia do século XIX, quando descobriu algo inusitado. Entre Madame Bovary e Crime e Castigo, escondido como segredo, havia um caderno de couro marrom com páginas amareladas. Curiosidade venceu cautela. Lorena abriu o caderno. Manuscrito. Poesia. A letra era angulosa, quase agressiva, mas as palavras eram surpreendentemente delicadas. Versos sobre solidão, sobre inadequação, sobre observar o mundo através de vidro sem conseguir tocá-lo.
Eu sou a sombra do que poderia ser. O eco de vozes que aprendi a silenciar. Construo muros onde outros veem janelas. E chamo isso de força quando é apenas medo de quebrar. Lorena virou a página, o coração acelerado. Havia data, 2007. Sebastian teria, o quê? 17 anos. A poesia era adolescente em sua angústia, mas havia talento real ali, uma sensibilidade que o Sebastian adulto enterrara tão fundo que ela imaginara não existir. Procurando algo. Lorena congelou. Sebastian estava no topo da escada metálica, imóvel, e algo perigoso brilhava em seus olhos. Eu estava catalogando e encontrei. Estava lendo meus cadernos pessoais. Ele desceu os degraus com passos medidos, controlados, mas Lorena podia ver a tensão em cada movimento. Cadernos que estavam claramente escondidos. Não tinha como saber que eram seus. Estavam entre livros. Sebastian arrancou o caderno de suas mãos com força suficiente para fazê-la recuar. Ele o segurou contra o peito como escudo, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Você não tinha direito. Tem razão. Me desculpe. Lorena ergueu as mãos, mas algo nela se recusava a se curvar completamente. Mas por que escondê-los? Você escreve bem. Muito bem, na verdade. Escrevia. Adolescentes escrevem poesia melancólica. Adultos superam isso. Superam ou enterram? A pergunta cortou o ar como faca afiada. Sebastian ficou perigosamente imóvel, mas Lorena viu a verdade em seus olhos. Vergonha. Ele tinha vergonha dessa parte sensível, dessa vulnerabilidade que colocará no papel anos atrás. Não me analise. Sua voz saiu baixa, ameaçadora. Você não me conhece. Não. Lorena deu um passo em sua direção, recusando-se a ser intimidada. Então por que eu construo muros onde outros veem janelas me parece tão familiar? Por que leio esses versos e vejo o homem que trabalha até exaustão para não ter que sentir nada? Pare. Por que você tem tanto medo de que alguém veja que você é humano? Eu disse para parar. Sebastian gritou, e o som ecoou pela biblioteca como trovão. Silêncio. Pesado, sufocante. Lorena respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo. Sebastian tinha os olhos fechados, mandíbula tensa, como se lutasse contra algo interno. Me desculpe. Ela disse finalmente, mais suave. Você tem razão. Eu não deveria ter lido. Não. Você não deveria. Sebastian abriu os olhos, e havia tanta dor ali que Lorena sentiu como soco. Eu enterrei essa pessoa porque ela era fraca. Porque sentir daquele jeito só trazia sofrimento. Porque meu pai leu esses poemas e disse que eu precisava endurecer se quisesse sobreviver no mundo real. A confissão saiu involuntária, e Lorena viu o momento em que Sebastian percebeu que revelara demais, novamente. Ele sempre fazia isso perto dela, deixava coisas escaparem, como se a presença de Lorena afrouxasse as amarras que ele mantinha tão apertadas. Seu pai estava errado. Lorena disse simplesmente. Ele estava certo. Olhe para mim. Bem-sucedido, financeiramente estável. E completamente sozinho. Sebastian a encarou, e Lorena sustentou o olhar. Ela sabia que estava arriscando ser demitida, mas não conseguia parar. Havia algo quebrando entre eles, alguma barreira final que precisava cair. Você sabe de cor. Sebastian disse de repente. O quê? O verso. Você recitou de memória. Você só leu o caderno por 5 minutos. Lorena piscou, percebendo que ele estava certo. Eu tenho boa memória para palavras que importam. E essas palavras importam. Importam porque são suas. A honestidade crua da declaração os atingiu simultaneamente. Lorena viu as pupilas de Sebastian se dilatarem, viu o ritmo de sua respiração mudar. Ele deu um passo em sua direção, depois outro, até que apenas centímetros o separavam. Você está mexendo com coisas que não entende. Sua voz saiu rouca. Ou talvez você esteja com medo de que eu entenda perfeitamente. Sebastian ergueu a mão, os dedos roçando o maxilar dela com uma delicadeza que contradizia a tensão em seu corpo. Lorena sentiu seu estômago apertar,
cada nervo em seu corpo consciente da proximidade dele, do calor irradiando entre eles. Eu poderia arruinar você. Ele sussurrou, o polegar traçando o contorno de sua bochecha. Ou eu poderia arruinar você. Um músculo tremeu na mandíbula de Sebastian. Ele se inclinou, o rosto tão próximo que Lorena podia contar as nuances de verde em seus olhos, podia sentir sua respiração misturando-se com a dela. O telefone tocou. Sebastian recuou como se queimado, passando a mão pelo cabelo, as costas agora voltadas para ela. Atendeu o celular com voz profissional, a transformação tão rápida que Lorena ficou zonza. Volkov. Sim. Não, eu reviso o contrato ainda hoje. Ele saiu da biblioteca sem olhar para trás, deixando Lorena encostada na estante, o coração disparado, o corpo ainda vibrando com a quase realização daquele beijo. Ela olhou para o caderno de poesia, esquecido sobre a mesa. 3 meses, ela pensara. Apenas 3 meses. Mas Lorena percebia agora, com clareza aterradora, que 3 meses não seriam suficientes para esquecer Sebastian Volkov. Nem 3 anos seriam. 5 dias se passaram em silêncio constrangedor. Sebastian não apareceu na biblioteca uma única vez, comunicando-se apenas através de e-mails formais sobre mudanças na catalogação. Lorena mergulhou no trabalho com determinação feroz, catalogando 12 horas por dia, como se pudesse enterrar a memória daquele quase beijo sob pilhas de fichas organizadas. Na quarta-feira seguinte, Dona Hilda a interceptou na saída. O Sr. Volkov pediu que você jantasse com ele hoje à noite. 8 horas, na sala de jantar. Lorena abriu a boca para recusar, mas a governanta já se afastava, deixando-a com uma mistura tóxica de irritação e antecipação. Às 8 em ponto, Lorena estava diante das portas duplas de mogno da sala de jantar, vestindo o único vestido decente que possuía, azul marinho, simples, mas que abraçava suas curvas de forma que a fazia sentir-se menos catalogadora e mais mulher. Respirou fundo e empurrou as portas. A sala de jantar era intimidadora, mesa longa o suficiente para 20 pessoas, lustre de cristal, tapeçaria francesa nas paredes. Mas Sebastian preparara apenas 2 lugares, lado a lado na cabeceira, com velas acesas e uma garrafa de vinho já aberta. Ele se levantou quando ela entrou. Vestia calça social preta e camisa branca com as mangas dobradas, sem gravata, os cabelos ainda úmidos como se tivesse acabado de sair do banho. Havia algo diferente em sua postura, menos armadura, mais hesitação. Você veio. Não parecia um convite opcional. Não era. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Por favor, sente-se. Lorena tomou o lugar indicado, consciente de como a proximidade era diferente ali, não a biblioteca neutra, mas um espaço íntimo, deliberadamente arranjado. Sebastian serviu vinho com mãos surpreendentemente firmes. Eu te devo um pedido de desculpas. Ele disse sem rodeios. Pela forma como reagi. Você não merecia aquilo. Eu invadi sua privacidade. Você encontrou algo que eu escondi mal e leu por curiosidade natural. Eu reagi como se você tivesse cometido um crime. Sebastian tomou um gole de vinho. A verdade é que ter alguém lendo aquelas palavras me aterrorizou. Porque significa que você viu algo que eu tento fingir que não existe. A honestidade crua o tornava vulnerável de uma forma que o Sebastian controlado nunca fora. Lorena sentiu seu peito apertar. E o que existe? Uma pessoa que sente demais e aprendeu a sentir de menos. Dona Hilda entrou com o primeiro prato, risoto de cogumelos selvagens, perfeitamente preparado. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos, mas Lorena sentia perguntas se acumulando em sua garganta. Por que parou de escrever? Sebastian pousou o garfo, considerando. Por que escrever me obrigava a olhar para o que estava sentindo? E o que eu sentia era inconveniente. Raiva do meu pai, solidão, inadequação. Mais fácil trabalhar 80 horas por semana do que sentar com tudo isso. E funcionou? Te fez feliz? Não. Mas me fez bem-sucedido. E sucesso é mensurável. Felicidade não. Lorena inclinou a cabeça, estudando. Você realmente acredita nisso? Acreditava. Agora. Ele olhou diretamente para ela, e havia algo naquele olhar. Agora não sei mais no que acredito. O segundo prato chegou,
salmão ao molho de maracujá. Mas nenhum dos dois parecia muito interessado em comida. A conversa fluía como vinho, natural e inebriante. Falaram sobre Dostoiévski e existencialismo, sobre a diferença entre solidão e solitude, sobre as mentiras que contamos a nós mesmos para sobreviver. Sebastian riu, genuinamente riu, quando Lorena contou sobre seu professor de teoria literária que insistia que toda obra era sobre sexo ou morte. Ele não estava completamente errado. Sebastian contra-argumentou, os olhos brilhando. Eros e Thanatos. Toda narrativa humana se reduz a desejo ou medo da extinção. Reducionista. Lorena apontou o garfo para ele acusatoriamente. E você, advogado corporativo, citando Freud? Fui humano antes de ser advogado. Às vezes ainda sou. Às vezes. Quando estou perto de você. A declaração saiu tão simples, tão honesta, que Lorena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sebastian não desviou o olhar, deixando-a ver a verdade ali. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, mais assustador. Sebastian. Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele se inclinou, diminuindo a distância entre eles. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que tecnicamente sou seu empregador e que há 1000 razões pelas quais isso seria uma má ideia. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Você está na minha cabeça quando deveria estar revisando contratos. Ouço sua voz quando a biblioteca está vazia. E quando quase te beijei naquela tarde, a única coisa que me impediu foi o medo de que se eu começasse, não conseguiria parar. O coração de Lorena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. E se eu não quisesse que você parasse? Sebastian fechou os olhos brevemente, como se as palavras dela fossem dor física. Quando os abriu novamente, havia decisão ali. Então eu estaria ainda mais assustado. Porque significaria que eu poderia te machucar. E a ideia de te machucar é insuportável. Lorena estendeu a mão sobre a mesa, pousando-a sobre a dele. Você não é seu pai. Como você sabe? Porque seu pai não teria essa conversa. Ele teria apenas tomado o que quisesse sem questionar as consequências. Sebastian entrelaçou seus dedos, o polegar traçando círculos na palma dela, um gesto pequeno, mas carregado de promessa. Você me assusta. Ele admitiu. Porque faz 3 anos que não sinto nada além de raiva e vazio, e então você aparece com seus olhos desafiadores e sua inteligência afiada, e de repente estou sentindo tudo de uma vez. E eu não sei se lembro como fazer isso sem quebrar algo. Então quebre. Lorena sussurrou. Mas me deixe estar aqui quando acontecer. Eles terminaram o jantar em um silêncio carregado de possibilidades. Quando Dona Hilda trouxe sobremesa, petit gâteau de chocolate, Sebastian dispensou-a gentilmente, deixando claro que não queriam mais ser interrompidos. Foram para a biblioteca depois, levando o vinho. Sebastian colocou jazz baixo, Miles Davis, melancólico e sensual. Sentaram-se em poltronas adjacentes, próximos o suficiente para que seus joelhos se tocassem. Leia para mim. Sebastian pediu de repente. O quê? Qualquer coisa. Sua escolha. Lorena se levantou, percorrendo as estantes até encontrar o que procurava. Voltou com 100 anos de solidão, abrindo em uma passagem marcada. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Sua voz preencheu a biblioteca, e Lorena leu página após página, consciente de como Sebastian a observava, não o livro, mas ela, como se estivesse memorizando cada detalhe. A forma como ela mordia o lábio ao virar a página, como inclinava a cabeça quando chegava a uma passagem particularmente bela, como seus olhos brilhavam na luz de velas. Quando ela finalmente parou, garganta seca, Sebastian estava em pé diante dela. Ele estendeu a mão, ajudando-a a se levantar, e Lorena deixou o livro de lado. Obrigado. Ele disse, a voz rouca. Por esta noite. Por existir. Por me fazer lembrar que ainda sou humano. Ele ergueu a mão, tocando seu rosto com uma reverência que fez Lorena tremer. O polegar de Sebastian traçou seu lábio inferior, e ela viu quando a decisão se formou em seus olhos. Ele se inclinou, lentamente, dando-lhe tempo para recuar.
Lorena não recuou. Seus lábios se encontraram suavemente, uma pergunta antes de uma afirmação. E então Sebastian aprofundou o beijo, sua mão deslizando para sua nuca, e Lorena se derreteu contra ele, meses de tensão finalmente encontrando liberação. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Sebastian encostou a testa na dela, olhos fechados. Eu deveria pedir para você ir embora agora, antes que isso se torne algo que nenhum de nós consiga desfazer. E se eu não quiser desfazer? Sebastian abriu os olhos, e o que Lorena viu ali a fez entender a profundidade do que estavam iniciando. Não era apenas atração, era reconhecimento. Duas pessoas solitárias encontrando espelho uma na outra. Então estamos ambos perdidos. Ele a beijou novamente, mas dessa vez com urgência, com fome, com meses de negação se desfazendo. Mas então, Sebastian recuou, colocando distância física entre eles. Vá para casa, Lorena. Por favor. Havia agonia em seu pedido. Lorena entendeu. Ele estava se protegendo, protegendo-a, dando-lhes tempo para pensar sem o calor do momento nublando o julgamento. Ela pegou sua bolsa, mas antes de sair, voltou-se para ele uma última vez. Não se arrependa disso. Não de nós. Sebastian não respondeu, mas Lorena viu a resposta em seus olhos. Arrependimento era a última coisa que ele sentia. Medo, sim. Mas não arrependimento. Ela foi embora, mas sabia que deixará parte de si naquela biblioteca. E que parte de Sebastian agora vivia nela. O beijo mudou tudo e nada simultaneamente. Lorena chegou na segunda-feira seguinte para encontrar a biblioteca vazia e uma nota de Sebastian informando que estaria viajando a trabalho por uma semana. Ela tentou ignorar a pontada de decepção, mas era difícil não sentir que ele estava fugindo. A semana se arrastou como ferida aberta. Lorena trabalhava mecanicamente, mas cada canto da biblioteca agora carregava memória. A poltrona onde ele sentara, a estante onde quase a beijara pela primeira vez, a mesa onde compartilharam vinho e vulnerabilidade. Quando Sebastian finalmente voltou, tudo havia mudado. Ele era cortês, profissional, distante. Comunicava-se por e-mail mesmo estando no andar de cima. Quando precisava de algum livro, enviava a lista ao invés de descer pessoalmente. A intimidade que construíram evaporou como névoa sob sol inclemente. Lorena aguentou 3 dias antes de explodir. Na quinta-feira à tarde, ela subiu diretamente ao escritório dele sem pedir permissão. Bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Sebastian estava atrás da mesa, terno impecável, concentrado no laptop. Ergueu os olhos, surpreso, e algo passou rapidamente por seu rosto. Culpa, talvez, ou alívio por ela ter finalmente forçado o confronto. Precisamos conversar. Lorena fechou a porta atrás de si. Estou em uma ligação. Ele apontou para o fone de ouvido Bluetooth. Não, não está. Sebastian teve a decência de parecer envergonhado. Removeu o fone, recostando-se na cadeira com expressão cuidadosamente neutra. O que você quer, Lorena? Uma explicação. Você me beija, diz todas aquelas coisas, e então passa uma semana me evitando como se eu fosse radioativa. O que mudou? Nada mudou. Esse é o problema. Sebastian se levantou, movendo-se até a janela, as costas voltadas para ela. Aquela noite foi um erro. As palavras atingiram Lorena como tapa. Um erro. Eu sou seu empregador. Há um desequilíbrio de poder óbvio. Foi inapropriado e não vai se repetir. Não venha com esse discurso corporativo comigo. Lorena atravessou o escritório, forçando-o a encará-la. Se você não sente nada, diga. Mas não use política de recursos humanos como desculpa para covardia. Sebastian se virou abruptamente, e havia fogo em seus olhos. Você quer honestidade? Eu passei a última semana tentando me convencer de que aquele beijo foi apenas um momento de fraqueza. Que eu posso voltar a ser quem eu era antes de você chegar aqui com seus olhos desafiadores e sua maldita inteligência. Mas eu não consigo. E isso me apavora. Por quê? Porque ter sentimentos te apavora tanto. Porque eu não sei como fazer isso. A voz dele subiu, crua e desesperada. Eu não sei como amar alguém sem destruir tudo. Meu pai amava minha mãe, mas também tinha uma amante. Ele amava essa biblioteca,
mas nunca estava presente. Amor, para ele, era algo que existia em compartimentos separados, algo que ele controlava. E eu tenho tanto medo de ser exatamente como ele. A confissão saiu como sangue de ferida profunda. Lorena viu quando Sebastian percebeu o quanto revelara, como seu corpo se enrijeceu, defesas tentando se reerguer. Você não é seu pai. Ela disse firmemente. Você não pode saber disso. Posso. Porque seu pai não teria essa conversa. Ele não questionaria suas próprias ações. E você está aqui, aterrorizado justamente porque se importa o suficiente para questionar. Sebastian passou a mão pelo rosto, exausto. Há algo mais que você precisa saber. Sobre a amante do meu pai. Você não precisa. Preciso. Ele a encarou diretamente. Ela trabalhava para ele. Era assistente jurídica no escritório. Ele tinha poder sobre ela, poder profissional, financeiro. E quando terminaram, a carreira dela acabou. Ele cuidou disso. Não maliciosamente, apenas consequências. A revelação caiu entre eles como pedra em água parada. Lorena entendeu imediatamente a conexão que Sebastian estava traçando. Você acha que se algo acontecer entre nós, você vai me destruir profissionalmente? Eu sei como essas coisas funcionam, Lorena. Se isso der errado, você é quem vai sofrer as consequências. E eu não posso carregar mais culpa. Já carrego o suficiente. Havia tanta dor em sua voz que Lorena sentiu o peito comprimir. Mas junto com empatia, veio raiva, não dele, mas da situação, do medo que os impedia de alcançar algo real. Então o que você quer? Que eu renuncie. Que a gente finja que não existe nada entre nós. Eu não sei. Sebastian gritou, e então mais baixo, quebrado, eu não sei o que fazer. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho um plano, não tenho controle, e isso me paralisa. Lorena deu um passo em sua direção, e Sebastian não recuou dessa vez. Ela ergueu a mão, tocando seu rosto, sentindo a barba por fazer arranhando sua palma. Eu entendo o seu medo. Mas você não pode me proteger de algo que eu escolho enfrentar. Eu sou adulta. Tenho agência sobre minhas próprias decisões. E se você se arrepender? E se eu te machucar? E se você não machucar? E se isso for algo bom, algo real, e a gente desperdiçar por medo de possibilidades? Sebastian cobriu a mão dela com a sua, fechando os olhos. Por um longo momento, ficaram assim, conectados, mas separados por abismos de medo e trauma. Eu me importo com você. Ele finalmente admitiu. Demais. Você entra na minha cabeça e não sai. Cada decisão que tomo, eu penso, o que Lorena acharia disso? Você se tornou a voz da minha consciência, minha âncora, e eu não pedi por isso. Não estava preparado. Ninguém nunca está preparado. Lorena sussurrou. Para amor, para conexão real. A gente simplesmente salta e torce para não se despedaçar completamente. E se a gente se despedaçar? Então pelo menos tentamos. Sebastian abriu os olhos, e Lorena viu a batalha acontecendo ali, medo versus desejo, controle versus rendição. Ela viu o momento exato em que o medo venceu. Ele se afastou, colocando distância física entre eles, e Lorena sentiu como rejeição fria. Eu preciso de tempo. Ele disse, a voz voltando ao tom profissional. Para pensar, para descobrir o que é certo. Quanto tempo? Eu não sei. Lorena acenou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos mas recusando-se a deixá-las cair. Ela havia se exposto, oferecido vulnerabilidade, e ele escolhera segurança ao invés disso. Ok. Mas enquanto você descobre o que quer, eu vou estabelecer um limite. Sua voz saiu firme, controlada. Não brinque comigo, Sebastian. Não me beije novamente, não compartilhe segredos, não me olhe como se eu fosse a única coisa real no seu mundo se você não pretende fazer nada a respeito. Eu mereço mais que migalhas de intimidade quando você se sente corajoso o suficiente. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve na porta. Lorena. Ela não olhou para trás. Não confiava em si mesma para olhar para aqueles olhos verde-acinzentados e não ceder completamente. Você merece mais. Muito mais.
E esse é exatamente o problema. Lorena saiu, fechando a porta com mais força do que necessário. Desceu para a biblioteca com visão turva por lágrimas não derramadas, e pela primeira vez desde que começara ali, considerou seriamente procurar outro emprego. Mas algo teimoso nela se recusava a desistir. Não de Sebastian necessariamente, mas de si mesma. Ela não fugiria. Não se tornaria mais uma pessoa que Sebastian Volkov afastava por medo. Ela ficaria, trabalharia, e deixaria que ele decidisse. Mas não esperaria indefinidamente. Lorena se permitiu ter orgulho também. 2 semanas de silêncio gelado. Sebastian voltará a trabalhar remotamente, e quando precisava estar em casa, trancava-se no escritório. Lorena catalogava com eficiência mecânica, mas sua mente estava em outro lugar, no mestrado que abandonara, nos sonhos adiados, na vida em pausa. Foi na terça-feira que o envelope chegou. Correio Expresso, papel grosso, selo da Universidade de Lisboa. Lorena o abriu com mãos trêmulas, leu uma vez, depois novamente, certificando-se de que não estava imaginando as palavras. Aprovada. Bolsa integral. Início, março. 3 meses. Ela tinha 3 meses para decidir se atravessaria o Atlântico, se finalmente perseguiria o sonho acadêmico, se deixaria para trás, o quê? Um emprego temporário. Um homem que não conseguia decidir se a queria. Lorena dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a na bolsa. Não contaria a Sebastian. Por que deveria? Eles mal conversavam. Ele deixará claro que precisava de distância. Mas manter segredo revelou-se impossível. Lorena não era boa em esconder emoções, elas vazavam por rachaduras, transpareciam em olhares distantes, em sorrisos pequenos quando pensava no futuro. Sebastian, observador como era, notou. Na quinta-feira, ele desceu até a biblioteca pela primeira vez em semanas. Lorena estava organizando uma sessão de filosofia quando sentiu sua presença. Você está diferente. Sebastian disse sem preâmbulo. Estou apenas trabalhando. Não. Há algo mais leve em você. Como se tivesse tomado uma decisão. Lorena se virou, estudando. Sebastian parecia cansado, olheiras profundas, o terno ligeiramente amarrotado. Havia algo quebrado nele que não estava ali antes. E se eu tivesse tomado uma decisão? Sobre o quê? Lorena hesitou, mas então pensou, por que protegê-lo? Ele não a protegera. Sobre meu futuro. Sobre o que eu quero. Algo passou pelo rosto de Sebastian. Medo, reconhecimento. Ele deu um passo em sua direção, mas parou, respeitando a distância que ela estabelecera. Você vai embora. Não era pergunta. Lorena não confirmou nem negou, apenas sustentou seu olhar. Eventualmente, todos vamos embora, Sebastian. Não é sobre deixar lugares. É sobre ir em direção a algo. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto que ela reconhecia como nervosismo. Quando? Por que importa? Importa. Tudo sobre você importa, mesmo quando eu tento fingir que não. A honestidade crua o tornava vulnerável novamente, e Lorena sentiu suas defesas vacilarem. Mas então lembrou, 2 semanas de silêncio. 2 semanas de ser ignorada porque ele não conseguia lidar com próprios sentimentos. Março. Tenho até março para decidir. Decidir o quê? Você já não decidiu? Lorena pousou o livro que segurava, caminhando até ficar próxima o suficiente para ver as nuances de verde em seus olhos. Decidi que não vou mais colocar minha vida em pausa esperando que homens com medo de intimidade descubram o que querem. Decidi que mereço algo mais do que migalhas. Decidi que vou perseguir meus sonhos, mesmo que signifique deixar para trás pessoas que não conseguem me alcançar. Cada palavra era faca, e ela viu quando atingiram o alvo. Sebastian fechou os olhos brevemente, como se absorvendo dor física. Lisboa. Ele perguntou, a voz rouca. Como você sabe? Você deixou a carta sobre a mesa ontem. Vi sem querer quando vim buscar um livro. Então ele sabia há um dia inteiro e não dissera nada. Lorena não sabia se isso a irritava ou quebrava seu coração. Por que não me contou? Sebastian perguntou, e havia acusação na voz. Você vai para o outro lado do mundo e não me conta. A hipocrisia fez rir,
amargo e sem humor. Desculpe, não percebi que tínhamos o tipo de relacionamento onde compartilhamos coisas importantes. Você deixou bem claro que precisava de distância. Eu estava tentando proteger você. De quê? De você? Notícia: você não é assim tão perigoso, Sebastian. Você é apenas um homem assustado escondido atrás de paredes que construiu tão bem que nem lembra mais porque começou a construí-las. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. A voz de Lorena ecoou pela biblioteca. Você está tão obcecado em não ser seu pai que se tornou prisioneiro do medo dele. Ele traiu, então você não se permite amar. Ele machucou pessoas, então você mantém todos à distância. Mas sabe o que é pior do que repetir erros dos pais? Desperdiçar sua vida inteira tentando não repeti-los. O silêncio que seguiu era pesado, sufocante. Sebastian a encarava com expressão que Lorena não conseguia decifrar: raiva, dor, reconhecimento. Você está certa. Ele disse finalmente, a voz quebrada. Sobretudo. E eu te amo por ser capaz de me dizer verdades que ninguém mais se atreve. Eu te amo pela sua coragem, pela sua inteligência, pela forma como você não se curva diante de nada. Eu te amo, e isso me apavora porque não sei como amar sem destruir. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Lorena sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, mas não as limpou. Você acabou de dizer que me ama. Eu disse. E é verdade. Deus me ajude, é verdade. Sebastian deu um passo em sua direção, depois outro, até que apenas centímetros os separavam. Eu te amo, Lorena Miranda. Te amo desde aquele primeiro dia quando você identificou o machado e me olhou como se eu fosse apenas mais um homem, não um título ou conta bancária. Te amo quando você lê em voz alta e seu rosto inteiro se ilumina. Te amo quando você me desafia, quando recusa aceitar minhas mentiras. E te amo ainda mais por ter coragem de ir embora. Sebastian. Lorena não sabia o que dizer, como processar a declaração que esperara e temera ao mesmo tempo. Eu não vou pedir para você ficar. Ele continuou, erguendo a mão para limpar uma lágrima de seu rosto. Por que seria egoísmo? Você merece Lisboa, merece o mestrado, merece todos os sonhos que adiou. Mas eu preciso que você saiba, antes de ir, preciso que você saiba que foi real. Você foi real, isso entre nós foi real, e pela primeira vez em anos eu me senti vivo. Lorena cobriu a mão dele com a sua, mantendo-a contra seu rosto. E o que fazemos agora? Agora. Sebastian inclinou-se, encostando a testa na dela. Agora eu finalmente faço o que deveria ter feito há semanas. Ele a beijou, e não foi como o primeiro beijo, suave e exploratório. Este beijo era urgência, era meses de tensão, era declaração e despedida simultaneamente. Lorena se entregou completamente, dedos entrelaçados em seus cabelos, corpo pressionado contra o dele, sentindo como batiam no mesmo ritmo desesperado. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, apoiados um no outro como se fossem desmoronar separados. Fica comigo hoje à noite. Sebastian sussurrou contra seus lábios. Não para sempre. Só hoje. Me deixa ter isso, ter você, antes que o mundo real volte e a gente tenha que ser adultos responsáveis tomando decisões sensatas. Lorena sabia que era perigoso. Sabia que sexo complicaria ainda mais a situação já impossível. Mas também sabia que se fosse embora agora, passaria o resto da vida se perguntando e se. Sim. Ela sussurrou de volta. Sebastian a beijou novamente, mais suave dessa vez, como promessa e súplica. Então, pegou sua mão e a guiou para fora da biblioteca, subindo as escadas em direção ao terceiro andar, em direção ao quarto que ela nunca vira, em direção a uma noite que ambos sabiam mudaria tudo. O quarto de Sebastian era surpreendentemente simples para alguém tão complexo. Cama king size com lençóis brancos, estante com livros desordenados, janela ampla com vista para o jardim banhado por luar. Não havia excessos, apenas espaço funcional que alguém usava para dormir, mas não necessariamente viver. Lorena ficou parada próxima à cama, subitamente nervosa. A realidade do que estavam prestes a fazer a atingiu. Não era apenas sexo, era rendição completa, era permitir que alguém a visse de uma forma que ninguém mais vira. Sebastian sentiu sua hesitação.
Ele se aproximou devagar, dando-lhe tempo para recuar, e quando estavam frente a frente, ele apenas segurou seu rosto com ambas as mãos. Estamos fazendo isso no seu ritmo. Sua voz era rouca mas firme. Se você mudar de ideia em qualquer momento, a gente para. Sem perguntas, sem julgamentos. Lorena cobriu as mãos dele com as suas. E se eu não quiser parar? Então eu vou passar a noite inteira te mostrando exatamente como me sinto. Ele a beijou, profundo e lento, e Lorena sentiu tensão se dissolver. Os dedos de Sebastian encontraram o zíper do seu vestido, deslizando para baixo com uma lentidão reverente, como se desembrulhasse algo precioso. O tecido escorregou por seu corpo, acumulando-se aos seus pés, e Lorena ficou ali em lingerie simples de algodão preto, sentindo-se simultaneamente vulnerável e poderosa sob o olhar dele. Você é devastadora. Sebastian murmurou, traçando a curva de seu ombro com os dedos. Completamente devastadora. Lorena desfez os botões da camisa dele, revelando pele bronzeada e músculos definidos. Havia uma cicatriz pequena no abdômen, baixa e discreta. Ela tocou sem pensar, e ele estremeceu. Apendicite. Aos 12 anos, disse, como se não fosse nada. Quase morri porque meu pai estava viajando e eu não quis incomodar. Mesmo ali, nu e vulnerável, Sebastian carregava histórias de solidão. Lorena beijou a cicatriz como se pedisse desculpas por tudo o que ele tinha atravessado. Eles se deitaram na cama, e o que seguiu não foi frenético ou desesperado. Foi lento, exploratório, profundamente íntimo. Sebastian tocava Lorena como se memorizasse cada curva, cada som que ela fazia. Beijou cada marca de nascença, cada parte dela que julgava imperfeita, transformando-as em algo sagrado. Quando finalmente se uniram, Lorena sentiu algo quebrar dentro dela, não de dor, mas de liberação. Anos de autossuficiência forçada, de guardar-se para não ser machucada, desmoronaram. Ela se entregou completamente, e Sebastian a recebeu com uma vulnerabilidade que espelhava a dela. Olha para mim. Ele sussurrou, segurando seu rosto. Fica comigo aqui. Lorena abriu os olhos, encontrando os dele, verde acinzentados agora escurecidos por desejo, mas também por algo mais profundo. Conexão. Reconhecimento. Amor. Eu te vejo. Ela sussurrou de volta. Eu vejo você, Sebastian. E ele se quebrou. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto enquanto se moviam juntos, e Lorena percebeu que esta era a primeira vez que Sebastian se permitia ser visto completamente, não o advogado bem-sucedido, não o filho ressentido, mas apenas um homem desesperadamente solitário encontrando alguém que escolhia ficar. Depois, deitados entrelaçados sob lençóis bagunçados, Sebastian chorou de verdade, soluços profundos que ele tentava abafar contra o ombro dela. Lorena apenas o segurou, dedos percorrendo seus cabelos, oferecendo presença ao invés de palavras vazias. Me desculpe. Ele finalmente disse, voz rouca. Eu não queria. Não se desculpe. Nunca se desculpe por sentir. Sebastian se afastou o suficiente para olhá-la. Seus olhos estavam vermelhos, vulneráveis de uma forma que o tornava mais bonito, mais humano. Eu não chorei desde que ele morreu. Nem no funeral, nem quando li o testamento, nem quando vendi o escritório dele. Apenas, guardei tudo. Por quê? Porque se eu começasse, tinha medo de não conseguir parar. Tinha medo de que se deixasse a dor entrar, ela me consumiria completamente. Lorena traçou o contorno de seu rosto com os dedos. E consumiu. Não. Por que você está aqui? Sebastian pegou sua mão, beijando a palma. Você me âncora. Me faz sentir que não vou me despedaçar completamente. Ficaram acordados até de madrugada, conversando na escuridão sobre tudo e nada. Sebastian falou sobre a infância solitária, sobre descobrir a traição do pai, sobre construir uma carreira brilhante para provar que era diferente. Lorena compartilhou sobre crescer pobre mas rica em livros, sobre professores que viram potencial quando ela só via impossibilidade, sobre o sonho de Lisboa que parecia tanto conquista quanto rendição. Você precisa ir, Sebastian disse quando o céu começou a clarear. Para Lisboa. Não por mim, mas por você. E nós? Não sei se existe um nós viável. A honestidade machucava,
mas Lorena preferia verdade a mentiras confortáveis. Eu quero que exista. Deus, eu quero tanto. Mas eu não vou pedir para você sacrificar seus sonhos. E relacionamentos à distância são complicados. Tudo é complicado. Lorena se apoiou no cotovelo, olhando. A questão é, vale a pena a complicação? Sebastian puxou-a de volta para seus braços, beijando seu cabelo. Você vale cada complicação. Mas eu não sei se eu valho. Não sei se sou capaz de dar o que você merece. Deixa eu decidir o que eu mereço. Sempre tão teimosa. Sempre. Eles fizeram amor novamente quando o sol nasceu, mais lento dessa vez, conscientes de que cada toque poderia ser um dos últimos. E quando Lorena finalmente se vestiu para ir embora, já era tarde da manhã. 3 meses. Sebastian disse, segurando-a na porta. Você tem 3 meses para decidir. Use esse tempo. Visite a universidade, converse com professores, imagine sua vida lá. E então decida. E você? Eu vou tentar me tornar alguém digno de ser escolhido. Se você decidir ficar, não será por falta de opções. Será porque genuinamente quer. Lorena se levantou nas pontas dos pés, beijando-o suavemente. Você já é digno. Você só precisa acreditar nisso. Ela saiu antes que a coragem a abandonasse, consciente de que algo fundamental mudará entre eles. Não era mais sobre se eles queriam ficar juntos. Era sobre se eles conseguiriam ser corajosos o suficiente para tentar. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Lorena continuou catalogando, Sebastian continuou trabalhando, mas agora existia uma intimidade nova entre eles. Ele descia para almoçar com ela. Ela subia para ler para ele à noite. Faziam amor com a urgência de quem sabe que o tempo é finito, e conversavam até tarde sobre tudo exceto a decisão que pairava sobre ambos como guilhotina. 2 semanas se passaram assim, existindo em uma bolha frágil, fingindo que Lisboa não era deadline inexorável. Mas a realidade tem maneiras cruéis de se impor. Lorena acordou uma manhã com um e-mail da universidade pedindo confirmação. Ela tinha até o final do mês para aceitar ou declinar. 15 dias. Sebastian notou a mudança nela imediatamente. Ao longo do dia, ela o pegou observando-a com expressão que misturava esperança e resignação, como se já estivesse se preparando para perdê-la. Naquela noite, deitados na cama dele após fazerem amor, Sebastian finalmente quebrou o silêncio. Você precisa ir. Ele disse à escuridão, dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas. Você quer que eu vá? Não. Eu quero te trancar nesta casa e nunca te deixar sair. Quero acordar com você todos os dias, quero brigar sobre qual livro ler à noite, quero envelhecer te ouvindo ler. Ele virou-se para encará-la, e havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Mas querer algo não torna isso certo. E seria profundamente egoísta pedir para você ficar. E se eu quiser ficar? Então eu vou te lembrar de todos os motivos pelos quais você não deve. Esse mestrado é sua chance, Lorena. É reconhecimento do seu talento, validação dos seus anos de estudo. Se você ficar por mim, vai me ressentir eventualmente. E eu prefiro te perder agora do que lentamente ao longo dos anos. A maturidade dele quebrou algo em Lorena. Sebastian estava finalmente amando-a da forma certa, de forma generosa, colocando necessidades dela acima das próprias. Mas isso só tornava a escolha mais difícil. Eu não sei o que fazer. Ela admitiu, voz pequena. Eu sonhei com isso por tanto tempo, e agora que está aqui, eu só consigo pensar em tudo que vou perder. Você não vai me perder. Sebastian beijou sua testa. Não importa o que aconteça, você me mudou. Me ensinou a sentir novamente. Isso não desaparece só porque há um oceano entre nós. No dia seguinte, Lorena visitou a família, algo que vinha adiando. Sua mãe, Dona Célia, morava em um apartamento pequeno em Guarulhos, repleto de plantas e cheiro de comida caseira. Você está magra. Foi a primeira coisa que sua mãe disse, puxando-a para dentro. E tem olheiras. Esse emprego está te consumindo. Não é o emprego, mãe. Tomaram café na pequena cozinha, e Lorena contou tudo: o emprego, a biblioteca, Sebastian, Lisboa. Dona Célia escutou sem interromper,
seus olhos experientes vendo muito mais do que Lorena revelava com palavras. Você está apaixonada? Não era pergunta. Estou. E está tudo complicado. Amor sempre é complicado, filha. A questão é, você está apaixonada pela pessoa certa? Lorena considerou. Ele é quebrado, solitário, tem medo de intimidade e carrega culpa que não é dele. Mas também é gentil, inteligente, e me vê de verdade. Me desafia. Me faz querer ser melhor. E ele te apoia. Com Lisboa. Ele me incentiva a ir. Diz que seria egoísmo pedir para eu ficar. Dona Célia sorriu, mas havia tristeza ali. Então ele realmente te ama. Porque amor verdadeiro não prende. Liberta. Mas mãe, e se eu for e perder ele? E se a distância acabar com tudo? E se você ficar e perder a si mesma? Sua mãe segurou suas mãos. Lorena, eu te criei sozinha. Trabalhei 3 empregos, sacrifiquei tudo para que você tivesse oportunidades que eu nunca tive. E você acha que fiz isso para te ver abrir mão dos seus sonhos por um homem? Mesmo que seja um bom homem. As palavras atingiram como soco. Lorena não havia pensado dessa forma, que ficar não seria apenas sobre abrir mão de Lisboa, mas sobre desrespeitar todos os sacrifícios de sua mãe. Ele tem razão. Dona Célia continuou. Se você ficar, vai ressentir. Talvez não imediatamente, mas em 5 anos, quando olhar para sua vida e perceber que está catalogando livros ao invés de escrever os próprios. E então o amor vai azedar, transformar-se em amargura. Mas eu amo ele, mãe. Eu sei, meu bem. E é por isso que é tão difícil. Sua mãe limpou uma lágrima do rosto de Lorena. Mas às vezes amar alguém significa ser corajosa o suficiente para deixá-los. E deixar eles serem corajosos o suficiente para te deixar ir. Lorena voltou para casa, para o pequeno apartamento que alugava, não para a mansão, carregando o peso da sabedoria de sua mãe. Ela passou a noite acordada, listando prós e contras, tentando racionalizar algo que era fundamentalmente emocional. Pela manhã, sua decisão estava tomada. Quando chegou à biblioteca na segunda-feira, Sebastian estava lá, esperando. Ele a olhou, e ela soube que ele viu a resolução em seus olhos. Você decidiu. Decidi. E. Lorena respirou fundo. Eu vou para Lisboa. Viu quando as palavras o atingiram, um pequeno tremor, uma respiração mais profunda, mas ele acenou, orgulho e dor misturados em seu rosto. É a decisão certa. Eu sei. Mas não é mais fácil por ser certa. Sebastian atravessou a biblioteca até ela, puxando-a para seus braços. Ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, memorizando o ajuste de seus corpos. Eu escrevi algo para você. Ele finalmente disse, entregando-lhe um envelope. Não leia agora. Leia quando estiver no avião, quando já for tarde demais para mudar de ideia. Lorena aceitou o envelope com mãos trêmulas. Sebastian. Não. Ele colocou o dedo em seus lábios. Não diga nada agora. Vá, persiga seus sonhos, torne-se tudo o que você sempre soube que poderia ser. E se houver um caminho de volta para mim, você vai encontrar. E se não houver, pelo menos tivemos isso. Ela o beijou, salgado de lágrimas de ambos, e soube que estava beijando-o como despedida. Porque mesmo que houvesse um futuro para eles, este capítulo estava terminando. Obrigada. Ela sussurrou. Por me amar o suficiente para me deixar ir. Obrigada por me ensinar a amar. Lorena trabalhou suas últimas 2 semanas com coração partido mas determinação férrea. Terminou a catalogação completa, deixou tudo organizado, criou um sistema digital que qualquer pessoa poderia seguir. Era sua última dádiva para Sebastian. Ordem no caos que seu pai deixará. No último dia, ela colocou os poemas dele, aqueles cadernos escondidos, em uma caixa bonita sobre a escrivaninha, com um bilhete. Estas palavras merecem ser vistas. Você merece ser visto. E então, com uma mala pequena e um coração pesado, Lorena Miranda deixou a mansão vitoriana, deixou a biblioteca que se tornará lar, deixou o homem que a ensinara que amor verdadeiro às vezes significa ter coragem de dizer adeus. No avião para Lisboa, enquanto São Paulo desaparecia sob nuvens,
ela finalmente abriu o envelope de Sebastian. Dentro, em sua letra angular, estava um poema. Asterisco, você entrou como tempestade em meu inverno permanente. Trouxe luz para cantos que aprendi a manter escuros. Me ensinou que paredes podem ser pontes. Que solidão é escolha, não destino. Eu te amo o suficiente para te libertar, para não prender suas asas com o peso do meu medo, para entender que às vezes amar é deixar ir, e torcer para que o mundo te trate com a gentileza que merece. Vá, voe, torne-se. E se algum dia você decidir voltar, eu estarei aqui, um homem melhor por ter te conhecido, esperando não pelo seu retorno, mas pela chance de amar você da forma certa. Asterisco. Lorena chorou, silenciosamente, copiosamente, enquanto Lisboa se aproximava, enquanto uma vida terminava e outra começava, enquanto seu coração se partia e se recompunha simultaneamente. Ela estava fazendo a escolha certa. Mas isso não tornava a dor menos real. Lisboa era tudo que Lorena imaginara e nada do que esperava. A universidade era prestigiosa, os professores brilhantes, suas pesquisas sobre literatura brasileira pós-colonial ganhavam reconhecimento. Ela publicou 2 artigos, apresentou em conferências, fez amigos de diversos países. Era exatamente a vida acadêmica que sonhara. E ainda assim, havia algo faltando. Sebastian cumpriu sua palavra, não a pressionou, não fez dramáticos pedidos para que voltasse. Mas eles conversavam. Mensagens que começaram formais e lentamente voltaram a ter intimidade. Videochamadas nas madrugadas de Lisboa, manhãs de São Paulo, onde compartilhavam pequenos detalhes de suas vidas transformadas. Ele começara terapia. Contou-lhe em uma chamada, voz meio envergonhada, meio orgulhosa. Minha terapeuta diz que tenho síndrome do sobrevivente misturada com trauma de abandono não resolvido. Basicamente, sou um caso de manual. Lorena riu, mas era riso carinhoso. Como você está se sentindo? Como se estivesse aprendendo um idioma novo. É desconfortável, mas necessário. Eu até reconectei com alguns amigos da faculdade. Saí para jantar 3 vezes no último mês. Para mim, isso é praticamente vida social. Estou orgulhosa de você. Estou tentando me tornar alguém que não precisa ser consertado para estar em relacionamento. Alguém que escolhe estar com outro, ao invés de precisar. A transformação de Sebastian era palpável, mesmo através de telas de computador. Ele sorria mais, os ombros não estavam mais permanentemente tensos, havia leveza nele que não existia antes. Lorena também mudava. Lisboa ensinava sobre si mesma, que ela era mais forte do que imaginava, mais adaptável, mais capaz. Mas também ensinava que sonhos realizados nem sempre preenchem o vazio que esperamos que preencham. Você está feliz? Sebastian perguntou certa noite, 6 meses depois dela ter ido embora. Lorena considerou honestamente. Estou, completa de maneiras que não estava antes. Profissionalmente realizada, intelectualmente estimulada. Mas feliz? Eu não sei. Felicidade parece mais complicada do que eu pensava. Você sente minha falta? Todos os dias. Você. Todos os segundos. Eles ficaram em silêncio confortável, apenas observando um ao outro através da distância tecnológica que era simultaneamente ponte e abismo. Lorena, eu preciso te perguntar algo. Sebastian finalmente disse. E quero que você seja completamente honesta. Ok. Se não houvesse consequências, se pudéssemos reescrever tudo, você teria ficado. Lorena fechou os olhos, considerando. Não. E não é porque eu não te ame. É porque eu precisava disso. Precisava provar para mim mesma que podia. Precisava saber quem eu era fora daquele contexto, fora de nós. E você sabe agora quem você é. Estou começando a descobrir. E você? Eu sei que sou alguém capaz de amar sem possuir. Que sou mais forte do que pensava, mas também mais vulnerável. Que solidão e estar sozinho não são a mesma coisa. Sebastian pausou. E sei que ainda estou completamente apaixonado por você. O coração de Lorena acelerou. Sebastian. Calma. Não estou pedindo nada. Apenas, afirmando um fato. Você está em Lisboa,
eu estou aqui, e está tudo bem. Mas meus sentimentos não mudaram. Apenas amadureceram. 2 semanas depois, Lorena recebeu oferta para estender o mestrado para doutorado direto. Era honra rara, oportunidade que qualquer acadêmico mataria por ter. 4 anos adicionais em Lisboa, financiamento completo, chance de se tornar referência em sua área. Ela ligou para Sebastian imediatamente. Doutorando direto. É incrível, Lorena. Eu sei. Mas são 4 anos adicionais aqui. Silêncio do outro lado. Quando Sebastian falou novamente, sua voz era cuidadosamente controlada. E você vai aceitar? Eu não sei. Estou confusa. Profissionalmente é tudo o que eu queria. Mas pessoalmente. Ela pausou. Eu sinto sua falta. Sinto falta da biblioteca, de São Paulo, da minha mãe. Sinto falta de casa. Lisboa não é casa. É uma casa. Mas não é o lar. Lorena. Sebastian respirou fundo. Vem para casa. Nem que seja apenas para as férias de inverno. Vem, e a gente conversa pessoalmente. A gente descobre isso juntos. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. 3 semanas depois, Lorena desembarcou no aeroporto de Guarulhos com uma mala maior e coração na garganta. Ela não avisara Sebastian do voo exato, querendo tempo para se recompor, para visitar a mãe primeiro. Mas quando passou pelas portas de desembarque, ele estava lá. Sebastian Volkov, de jeans e suéter cinza, os cabelos ligeiramente mais longos, olheiras menores, sorriso hesitante mas genuíno. Ele segurava flores, lírios brancos, suas favoritas, detalhe que ele memorizara meses atrás. Como você sabia? Sua mãe me contou. Ele admitiu. Espero que não se importe. Eu liguei para ela mês passado, me apresentei adequadamente, pedi permissão para cortejá-la da forma certa quando você voltasse. Lorena riu através de lágrimas que nem percebera estar derramando. Você pediu permissão à minha mãe? Pareceu apropriado. Afinal, minhas intenções são muito sérias. Ela largou a mala, correndo até ele, e Sebastian a pegou, girando-a uma vez antes de colocá-la de volta no chão. Eles ficaram assim, abraçados no meio do aeroporto lotado, indiferentes ao caos ao redor. Você está diferente. Lorena disse, afastando-se o suficiente para estudá-lo. Mais leve. Feliz. Trabalho em progresso. Mas sim, terapia funciona. Quem diria? Ele tocou seu rosto delicadamente. Você também está diferente. Mais confiante. Como se tivesse encontrado algo que procurava. Encontrei. E percebi que algumas coisas que eu deixei aqui também são importantes. Foram para um café próximo, conversando por horas sobre tudo o que acontecerá, sobre crescimento e mudança e autodescoberta. Sebastian contará sobre reconectar-se com a irmã que ele havia mencionado apenas uma vez, sobre vender parte da empresa para ter mais tempo pessoal, sobre começar a escrever novamente, não apenas poesia, mas suas memórias, sua relação com o pai, terapia em forma de prosa. Eu quero te mostrar algo. Ele disse finalmente. Na biblioteca. Voltaram à mansão juntos, e Lorena sentiu emoção apertar sua garganta ao ver a estrutura vitoriana. Nada mudará externamente, mas tudo parecia diferente através de seus olhos transformados. A biblioteca estava exatamente como ela deixará, organizada, catalogada, amada. Mas havia algo novo. Uma seção inteira, recém-criada, com uma placa discreta, Coleção Lorena Miranda, Literatura Portuguesa Contemporânea. Você. Lorena tocou os livros, reconhecendo autores que ela mencionara casualmente, edições raras que ela comentara querer ler algum dia. Você criou uma coleção inteira. Para quando você voltar? Se você voltar. Sebastian estava atrás dela, próximo mas não tocando. Eu não quero te pressionar. Sei que você tem que decidir sobre o doutorado. Mas eu precisava que você soubesse. Há um lugar para você aqui. Sempre houve. Sempre haverá. Lorena se virou, encarando e se tentarmos a distância. 4 anos é muito tempo, mas com tecnologia, visitas nas férias. Sebastian interrompeu gentilmente.
Você poderia transferir o doutorado para a USP. Eles têm um programa excelente, e eu verifiquei, seus créditos de Lisboa seriam aceitos. Você não perderia tempo. Você pesquisou isso. Pesquisei. Mas apenas como opção. Não como expectativa. Ele segurou suas mãos. Lorena, eu aprendi algo nestes meses. Amor não é sobre grandes gestos ou sacrifícios dramáticos. É sobre escolher alguém todos os dias, em decisões pequenas e grandes. Eu escolho você. Escolho apoiar seus sonhos, mesmo quando significam te perder. Mas se houver uma forma de te ter e apoiar seus sonhos, eu quero explorar isso. Você mudou tanto. Lorena sussurrou, maravilhada. Você me mudou. Me ensinou que vulnerabilidade é força, que pedir ajuda não é fraqueza, que amor verdadeiro liberta ao invés de prender. Eles ficaram ali, na biblioteca banhada por luz de fim de tarde, e Lorena sentiu clareza finalmente emergir da confusão. Ela não precisava escolher entre amor e ambição. Ela podia ter ambos. Só precisava ser criativa, corajosa e honesta sobre o que realmente queria. Eu vou pesquisar a transferência. Ela disse finalmente. Não estou prometendo que vou aceitar. Mas vou pesquisar. E a gente vai descobrir isso juntos. Como parceiros reais, não como eu sacrificando por você ou vice-versa. Sebastian sorriu, genuíno, aliviado, esperançoso. Juntos. Eu gosto disso. 3 meses depois, Lorena estava de volta a São Paulo permanentemente, doutorado transferido para a USP, um apartamento próprio próximo à universidade, e fins de semana frequentes na mansão vitoriana com seu advogado em recuperação. Não era perfeito. Eles brigavam sobre pequenas coisas, aprendiam a navegar intimidade sem perder individualidade, lutavam contra velhos padrões de medo e controle. Mas era real. Era construído sobre fundação de honestidade e escolha diária. 2 anos depois, Sebastian a pediu em casamento na biblioteca, ajoelhado entre as estantes que testemunharam sua transformação de estranhos a amantes a parceiros. Eu não tenho um grande discurso. Ele admitiu, mãos tremendo enquanto segurava o anel. Mas tenho uma promessa. Eu prometo escolher você todos os dias. Prometo ser corajoso quando meu instinto for fechar. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, celebrar suas vitórias como minhas, e estar presente em seus desafios. Prometo continuar crescendo, evoluindo, me tornando melhor. E prometo amar você, não a versão editada, mas a pessoa completa, imperfeita, brilhante que você é. Casa comigo. Lorena disse sim. Casaram-se em cerimônia pequena, Dona Célia chorando na primeira fileira, a irmã de Sebastian como madrinha, amigos da universidade e do escritório misturados em celebração de 2 solitários que encontraram lar um no outro. 5 anos depois, a mansão vitoriana abrigava não apenas livros, mas também vida. Uma filha de 3 anos, Helena, corria entre estantes, já começando a amar palavras escritas como sua mãe. Um filho recém-nascido, Miguel, dormia no berço portátil no canto da biblioteca enquanto Lorena preparava aulas e Sebastian revisava contratos. Não era a vida que qualquer um deles imaginara. Era melhor. Era imperfeita, caótica, real. Era construída sobre fundação de escolhas difíceis, coragem, e amor maduro que entendia que felicidade não é destino, mas prática diária. E nas noites quietas, quando crianças finalmente dormiam e a biblioteca voltava ao silêncio, Sebastian e Lorena sentavam-se lado a lado, ele escrevendo suas memórias, ela revisando dissertações de doutorandos, e simplesmente existiam juntos. Completamente vistos. Completamente escolhidos. Completamente em casa. E foi assim que Sebastian e Lorena provaram que os melhores finais não são os perfeitos, mas os reais. Aqueles construídos sobre escolhas difíceis, coragem de ser vulnerável, e amor que liberta ao invés de prender. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e me conta nos comentários, você teria ido para Lisboa ou ficado? Qual decisão você tomaria? Compartilha essa história com alguém que precisa acreditar que amor maduro existe. E nos vemos na próxima história do Conto Raso Story. Até lá, continue acreditando que todo final difícil pode ser, na verdade, um começo corajoso.